Irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém, nós agradecemos a participação das famílias reunidas no dia de hoje, agradecemos a Deus pelo dia que nos deu durante o dia, agora o cair da noite, por essa noite que Ele nos dá. Agradecemos a Deus pela participação nesta live. Estávamos preocupados por causa das chuvas, estávamos também sem luz, mas a luz voltou a tempo e aqui nós nos encontramos e agradecemos a Deus por isso. Nós louvamos a Deus por permitir que nós estivéssemos mais uma vez reunidos para buscarmos orientação na sua palavra. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Abençoe também os amigos e familiares que participam da nossa live, que têm acompanhado. Nós louvamos a Deus e agradecemos a Deus pela vida de cada um que foi aqui citado. Irmãos, nós vamos hoje orar antes de ler o texto. Vamos voltar ao livro dos Salmos, que é uma leitura sempre muito bem-vinda, muito embora toda a Bíblia seja bem-vinda, inspirada, infalível, inerrante. Nós agradecemos a Deus pela sua palavra, mas temos algumas orientações assim que são bastante específicas em relação ao tema que nós vamos abordar. Que Deus nos oriente, nos abençoe, nós vamos orar nesse momento. Senhor, louvamos teu nome, te bendizemos, agradecidos por esse dia que o Senhor fez, por isso nele nos regozijamos e nos alegramos. Nós louvamos teu nome, te bendizemos, ó Deus, e te exaltamos, agradecidos pela vida dos nossos irmãos, das famílias reunidas nesse momento. Nós te bendizemos, rogamos que tu estejas abençoando a cada uma dessas famílias, os nossos amigos, familiares e, porventura, colegas de trabalho que estejam acompanhando. Nós agradecemos a Deus pela vida de cada um deles. Nós te louvamos, ó Deus, e pedimos a tua orientação, discernimento, direção e iluminação do teu Espírito para aquilo que vamos estar meditando no dia de hoje. Nós agradecemos a Deus por todas as bênçãos recebidas a cada dia e pelo teu cuidado, ó Deus, sempre muito benfazejo. Nós louvamos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estaremos fazendo a leitura no Salmo 50, no texto, versículo número 15. Salmo 50, versículo número 15, um texto conhecido também dos irmãos. Muitos dos irmãos já tiveram a oportunidade de ler esse salmo e de observá-lo, e nós vamos ler o versículo 15. E o versículo 15 diz assim: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Irmãos, os dias que nós estamos passando, os dias que nós estamos atravessando com essa pandemia, são dias de grande angústia, são dias extremamente penosos por conta de todas as evoluções que estão acontecendo com relação a esta pandemia que atinge o mundo e que atinge o Brasil, que está no momento de crescimento da curva de transmissão, e nós temos acompanhado e orado pela nossa nação, mas isso não nos deixa ficar tranquilos, muito embora nós busquemos a tranquilidade, sabemos que Deus é quem nos conforta, nos tranquiliza, mas na nossa fragilidade, na nossa fraqueza, nós sempre ficamos
temerosos, como é muito natural. Temos citado aqui várias vezes vários servos de Deus no passado que também ficaram muito temerosos diante de circunstâncias que os envolveram, como as circunstâncias que nos envolvem agora. A vida, irmãos, ela é uma dádiva de Deus. E a vida é boa, mas ela não é fácil. O próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Mas diz ele, tende bom ânimo, eu venci o mundo. A vida, ela não é um passeio turístico, mas é uma luta renhida, é uma luta incessante. Portanto, assim como o povo hebreu no passado, ele trilhou vários desertos abrasadores, passaram por vales escuros e caminhos pedregosos. Tantas vezes a nossa alma geme quando em nosso peito nós sentimos angústias profundas, e angústias como a que nós estamos tendo nesse momento. Asaf relata essa experiência e mostra-nos no salmo que lemos o que nos ensina a palavra de Deus diante desse quadro. O próprio Asaf nos dá a receita para nós enfrentarmos esses momentos tenebrosos. E o que é que nos ensina o Salmo nesse texto que nós lemos? Nós vamos aprender pelo menos 3 lições importantes aqui, irmãos. A primeira delas é que o Salmo nos ensina que há uma ordem expressa a ser obedecida. E a ordem qual é? Diz o próprio Deus, invoca-me no dia da angústia. É o próprio Deus que está falando conosco. É o próprio Senhor que está dizendo para nós, na hora da angústia, na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora da vicissitude, invoca-me no dia da angústia. É o mesmo Deus de todos os tempos, o mesmo Deus que agiu no passado, que age nesse momento, age no presente, para o nosso conforto, para o nosso consolo, para que nós possamos viver uma vida de mais tranquilidade e de maior confiança nele. É isso que Deus deseja que o seu povo tenha neste momento de angústia, uma maior confiança nele, que nós possamos nos entregar nas mãos de Deus, que há de suprir as nossas necessidades e há de dirigir os nossos passos para que nós caminhemos até que a solução seja encontrada, até que a situação se estabilize e nós possamos voltar à nossa rotina. Nós que muitas vezes reclamamos da rotina, agora estamos sentindo falta dessa mesma rotina da qual muitas vezes reclamamos. Muitas vezes achamos a rotina enfadonha, mas bendita rotina que sempre nos manteve firmes, de pé, fazendo todas as nossas coisas que tínhamos para fazer, e agora estamos sentindo falta exatamente desta rotina, porque ela foi abalada, ela foi deixada um pouco de lado, porque agora estamos vivendo um outro momento, uma outra rotina que nós não esperávamos viver quando iniciou-se esse ano de 2020. Mas estamos vivendo pela graça e misericórdia de Deus e vamos seguir em frente. A segunda lição que nós aprendemos nesse salmo, irmãos, e ele nos ensina que há uma promessa infalível da qual devemos nos apropriar. O texto diz, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Diz o texto aí, eu te livrarei. Essa é a grande promessa do texto, essa é a maravilhosa promessa do texto, é a resposta de Deus ao nosso clamor. O clamor é uma oração mais profunda, mais angustiada, é um grande desejo pela presença de Deus. Mas a resposta de Deus é, eu te livrarei. Deus está nos respondendo desta forma na sua palavra. Ele está dizendo para nós,
fiquem tranquilos, não se desesperem. Como Jesus disse aos discípulos, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É a mesma palavra que Deus está trazendo para nós nesta noite, quando diz, eu te livrarei. Então, nós temos essa promessa maravilhosa nesse texto, que tranquiliza o nosso coração, que não nos deixa abatermos, que não nos deixa ficar prostrados, que não nos deixa cairmos da nossa fé, da nossa confiança em Deus. A certeza de que Ele nos responde e que Ele está conosco. Uma terceira lição que nós temos nesse texto, o Salmo nos ensina que há um compromisso com Deus que devemos firmar. Nós precisamos firmar um compromisso com Deus diante da resposta que Ele nos dá. O texto diz, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. Ou seja, o Senhor garante a sua resposta, ou seja, garante que vai nos livrar, garante que vai continuar conosco, que vai seguir conosco, seguindo em frente. Mas Ele diz também que nós devemos glorificá-lo. Este é o compromisso que devemos ter com Deus, antes mesmo de receber a resposta, não obstante as circunstâncias, nós temos um compromisso de glorificar a Deus. Aliás, a primeira pergunta do nosso catecismo, quando nós aprendemos lá no início da nossa vida cristã, antes de fazermos a nossa profissão de fé, a primeira pergunta é, qual é o fim do homem? Qual é o fim principal do homem? E o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, desfrutar para sempre da sua presença. Então, é um compromisso nosso, um compromisso de todos os tempos, um compromisso de toda a vida cristã, desde que nós assumimos o nosso compromisso de nos tornarmos servos de Deus, através da conversão, da recepção de Cristo Jesus no nosso coração. Na verdade, nós, nessa linguagem humana, nós falamos que aceitamos a Cristo, mas na verdade é o Senhor que nos aceitou, é o Senhor que nos elegeu, é o Senhor que nos amou primeiro. Todas essas coisas Deus fez primeiro para que nós pudéssemos então respondê-lo dessa forma, com a nossa fidelidade, com a nossa confiança nele. É isso que o Salmo nos ensina e quer que nós aprendamos nesta noite. Quando invocamos sinceramente a Deus, Ele nos tira do miolo da tempestade e nos dá o livramento. Muitas vezes, o sentimento que temos é de abandono, é da impressão que temos muitas vezes de que Deus não está nos ouvindo, de que Deus não está próximo de nós, mas Ele nunca deixou de estar próximo e Ele sempre nos ouve. Portanto, Deus intervém no momento certo. Deus alivia o nosso fardo na hora certa. Deus, Ele tranquiliza o nosso coração na hora certa. Ele abre as portas do livramento. Jeremias vai dizer, lá no capítulo 29, ele diz assim, 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse é o Deus que nós servimos, mas é o Deus que nós devemos buscar também de todo o nosso coração. Nós não devemos buscar a Deus de forma superficial, corriqueira. Nós devemos buscá-lo com profundidade. Nós devemos buscá-lo com todo o nosso coração. E ele diz que se nós fizermos isso, nós vamos encontrá-lo, nós vamos achá-lo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Portanto, irmãos,
Essa é a promessa de Deus que nós temos para essa noite, para nossa reflexão, para nossa meditação. Invoca-me no dia da angústia. E nós estamos passando por ele, pelo dia da angústia. Mas ele promete: eu te livrarei e tu me glorificarás. Portanto, nós temos aí uma ordem, uma promessa e um compromisso com Deus neste texto. Que Deus nos abençoe. Amém. Que nós possamos assumir o nosso compromisso com Deus, de fidelidade a Ele, de confiança nele, na certeza que na hora certa Deus age e nos tira do lamaçal, tira-nos da areia movediça, tira-nos da tempestade e nos protege durante a tempestade. Que Deus nos abençoe e abençoe os nossos irmãos, todos aqueles que porventura estejam ao alcance da nossa transmissão. Irmãos, antes da nossa oração final, nós vamos agradecer por todos aqueles nomes que foram já citados durante a semana toda. Hoje é sábado, dia 2/5 de 2020. Durante toda a semana viemos fazendo alguns pedidos de alguns irmãos. Graças a Deus eles estão em recuperação. Alguns já estão recuperados, já estão na fase final de recuperação, e nós queremos agradecer por cada um deles, todos aqueles que foram citados durante a semana. Outros nós vamos continuar orando e vamos orar no dia de hoje, vamos pedir por esses no dia de hoje. A irmã Ruth, nós tivemos um pedido da Marinalva e nós estaremos orando pela nossa irmã Ruth. Ela está sofrendo por causa do isolamento, né? Ela tem pedido, ou tem falado com a Marinalva, com os familiares, tem questionado, né, a família, por que as pessoas não visitam, né? Então, apesar da Marinalva ter orientado, ela não entende, ela tem dificuldades de entender isso, esse isolamento. E isso, meus irmãos, os especialistas estão dizendo isso, não é? Estão mostrando isso, e nós sabemos que isso acontece pela nossa prática, não é? Que as pessoas começam a ter problemas emocionais, começam a ter problemas mentais sérios por causa do isolamento, por causa dessa ausência de rotina. Então, é preciso tratar também a mente, é preciso tratar também das questões emocionais, e nós vamos orar por isso, pela irmã Ruth, por estar passando esse momento, está sofrendo já as consequências desse isolamento. Nós está chorando por causa disso, e isso pode acontecer com qualquer um de nós, tá? Nesse momento. Essa é uma experiência que se vive quando nós estamos em momentos como o que nós estamos vivendo agora. Nós estaremos orando também pela irmã Delma. Ela está com problema de saúde por causa da vesícula, tem tido crises. Durante essa semana teve crise de vesícula. Nós continuaremos a orar pela irmã Delma. E também lembrar aqui, de uma maneira geral, de todos os nossos idosos, nós estaremos orando também por eles. Nós continuaremos orando pelo Paulo, esposo da Cristina, que está aguardando o resultado. Ele de ontem para hoje não teve febre, graças a Deus. Nós agradecemos e vamos continuar orando por ele, mas está tomando todas as medidas de prevenção com relação ao Covid. Não sabemos se esse é o caso, não houve ainda a testagem para saber, mas nós estamos orando pelo Paulo e orando pela Cristina, para que Deus dê tranquilidade ao seu coração e abençoe o seu esposo. Vamos orar pela Nilma, e também, que é do Logos, né? E pelo Josué, meu cunhado, que também nós vamos orar por ele hoje, pela sua saúde,
pela sua recuperação, para que ele esteja bem, para que Deus o abençoe nesse sentido. Nós vamos orar então por essas pessoas. E pedidos especiais, na nossa oração, nós vamos orar pelo mês do lar, nós vamos orar pelos nossos lares. Nós vamos pedir a Deus pelas famílias que compõem a membresia da nossa igreja, né? Além de continuar orando por essa pandemia, pelas nossas autoridades, nós então vamos orar nesse momento. Pela irmã Ruth, como nós falamos, Delma, Paulo, Nilma e Josué. Vamos orar. Senhor, louvamos o teu nome, agradecidos por esse dia. Nós te bendizemos, ó Deus, e colocamos diante de ti a vida da irmã Ruth, rogando que tu venhas abençoar abundantemente a sua vida e dê discernimento à tua serva, apesar de entendermos, ó Deus, esse problema, Senhor, da tua serva, nesse momento difícil de isolamento. É possível que nós tenhamos problemas emocionais por conta disso e rogamos, ó Deus, que tu estejas abençoando, confortando, tranquilizando o coração da tua serva e dando entendimento para que ela possa compreender isso. Também pedimos, ó Deus, pela vida da irmã Delma, pela sua saúde, para que ela não tenha mais crises, ó Deus, para que a crise seja controlada, que ela possa, ó Deus, com a habilidade que é natural, possa tomar o seu chazinho e ter o controle, mas, sobretudo, queremos pedir que tu mesmo, Senhor, intervenha, dê tranquilidade e dê alívio, Senhor, à tua serva. Também pedimos, ó Deus, nesse momento, pela vida do Paulo, rogamos as tuas bênçãos sobre a vida dele, sobre a sua saúde, para que ele possa estar em condições de trabalhar, para que ele possa ter uma boa recuperação. Não sabemos ainda qual o problema de fato que ele tem. Ó Deus, há suspeita, mas não há ainda uma assertiva com relação a isso. Mas nós pedimos, ó Deus, que tu estejas abençoando a vida do Paulo, abençoando o Senhor, para que o seu coração seja amolecido pelo teu Espírito, ó Deus, e que ele possa render-se aos teus pés e receber a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Abençoa a Cristina, tranquilizando o seu coração, abençoando, ó Deus, para que ela possa estar firme e confiante na certeza de que tu estás no controle de todas as coisas. Pedimos também, ó Deus, pela vida da Nilma, que tu continues abençoando a Nilma, abençoando, ó Deus, no sentido de vê-la recuperada, se for esta a tua vontade. Ela está num estado muito grave, mas nós sabemos que tu podes todas as coisas. Ela está nas tuas mãos e pedimos que tu estejas abençoando-a. Abençoa também o Paulo César, confortando o seu coração, abençoando, ó Deus, com o consolo do teu Espírito, a tua paz, e também, ó Deus, abençoa os seus filhos. Tem misericórdia de cada um deles. Abençoa também o meu cunhado, Josué, tem misericórdia dele, abençoa a sua saúde, ó Deus, para que ele esteja bem, esteja recuperado. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, do teu servo. Abençoa também as famílias de nossa igreja nesse mês do lar. Abençoa cada família, Senhor, cada irmão integrante de uma família de membros da nossa igreja e também de amigos nossos e de nossos familiares. Abençoa, Senhor, cada uma das famílias que estejam acompanhando essa transmissão. Enche, ó Deus, de paz, de conforto, de tranquilidade os seus corações. Abençoa também, ó Deus, o nosso país. Ó Deus, tem misericórdia, tu podes mudar, Senhor, a sorte da nossa nação, os rumos da nossa nação. Tu és Deus, tu és todo-poderoso. Tu podes, ó Deus, fazer com que esta curva seja achatada. Ó Deus, que o número, Senhor, de infectados graves diminuam.
e muito mais o número de mortos, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, do nosso povo, dos nossos irmãos, daqueles irmãos que estão contaminados, que foram atingidos por essa pandemia. Tem misericórdia de cada um deles. Continua abençoando, Senhor, todos aqueles que já foram citados aqui, abençoando a sua completa recuperação, todos os nomes citados durante a semana. Toma-os em tuas mãos. Dirige, Senhor, os nossos passos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós temos então esse compromisso de continuar orando, e nós estamos fazendo isso, seguindo aquela orientação da quinta-feira, quando nós falamos especificamente sobre oração. Nós estamos seguindo aquelas orientações, orando conforme o Salmo 55, 17. Os irmãos quiserem uma orientação no sentido de estabelecer uma rotina de oração, leiam o Salmo 55, 17, sigam aquela rotina e orem mais. Nós estamos vivendo um tempo em que necessitamos de orar e orar mais. Que Deus nos abençoe, abençoe todos os nossos irmãos que estão acompanhando a nossa transmissão, que os irmãos tenham uma noite abençoada de sono, que possam estar bem e passar bem durante toda esta noite, sejam recuperados, restaurados e possam estar também conosco, se Deus assim nos permitir. Amanhã temos live às 9h e às 19h30. Portanto, então os horários são diferentes amanhã. Pela manhã, 9h da manhã, nós temos o nosso culto e nós temos o culto vespertino, né, através da live às 19h30. Que Deus nos abençoe. Se for da vontade de Deus, se Deus assim nos permitir, nos vemos na manhã desse domingo e também à noite. Que Deus dê a todos uma abençoada noite de sono. Que Deus os abençoe abundantemente. Amém.